Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast da Liga. Eu sou a Mel. Eu sou a Eloá. Eu sou a Giovana. E a gente vai trazer hoje para vocês um assunto sobre como é começar na pedagogia, né? Porque todas aqui somos do quarto semestre, somos estudantes, estamos na área há pouco tempo. Então a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa experiência para vocês poderem ver se vocês se inspiram, ver se vocês se identificam e compartilhar com a gente também. Eu comecei na pedagogia há 3 anos, comecei trabalhando num colégio, depois eu virei professora de inglês e agora eu sou professora de inglês e de musicalização. Eu comecei, vai fazer 2 anos agora, né, que eu estou no quarto semestre, mas eu não comecei querendo, não. Vou ser bem sincera, eu estava procurando faculdade de Direito, e aí, como eu sempre fui aquela prima das crianças, eu comecei a me identificar bastante com a pedagogia, e aí eu comecei no meu primeiro emprego e desde então não parei mais. Eu comecei, tem quase 2 anos também. Comecei na enfermagem, aí eu acabei vendo que não era pra mim. E depois eu falei, e se eu fazer pedagogia? Né? Porque, às vezes, né, quem sabe? Aí eu tô aqui, gente, tô gostando. A Gi falou sobre começar na enfermagem, eu comecei na biomedicina. Uma coisa muito interessante foi a reação da minha família, quando eu contei que ia trancar a biomedicina para fazer pedagogia. Que aí todo mundo perguntou se eu tinha endoidado. E a reação da família de vocês foi assim também. Nossa, mas você tem certeza? Eu te imaginava no escritório. Ser professor hoje em dia é tão difícil. Não que eles estivessem errados, mas também não é esse monstro que todo mundo fala, não. A primeira escola, eu acho que é sempre a que a gente vai acabar sendo mais apegado. Eu tenho muitos vídeos, fotos e muita saudade da primeira escola que eu trabalhei. Foi uma escola que eu saí no meio do ano passado, sinto muita saudade dos alunos, do ambiente. E eu acho que é o que mais marca a gente, é a primeira experiência como professora. A Elô trabalhou comigo na escola que eu era professora, ela era estagiária no maternal. E o ambiente, né? A gente sente falta, né, das coisas assim. Muita saudade daquele lugar, gente. Era muito bom, é uma coisa que a gente se sentia bem no dia a dia. E você sente falta da sua primeira escola? A minha primeira escola eu fiquei 1 mês na minha primeira escola, né? Não foi uma experiência muito legal. Foi uma experiência bem, assim, de pensar mesmo se era aquilo que eu queria. Mas aí eu fui para a segunda escola e aí eu me encaixei lá. Eu gostei bastante, aprendi muita coisa. E ali eu vi que eu queria isso na minha vida, né? Que é ficar com as crianças e estar nesse mundo. Acho que todo mundo já teve esse momento de falar assim, nossa, será que isso é pra mim? De verdade. Todo mundo já teve aquela escola, né, que a gente ficava, meu Deus do céu, tenho certeza? Será que é isso mesmo que eu quero? Pedagogia. Sempre vai cair essas escolas, sempre. Nós conhecemos pessoas que desistiram já no primeiro semestre, por achar que não é isso que quer. Porque, querendo ou não, a experiência de todo mundo que começa na pedagogia, a primeira experiência é uma escola particular. Sim. E sendo bem sinceras aqui com vocês, de todas as experiências que eu já tive em várias escolas, eu estou agora na 5ª escola que eu estou trabalhando, é muito difícil a escola particular por conta da cobrança dos pais, de ser mais dinâmico, de trazer coisas novas, e nem sempre é o que a gente consegue fazer dentro da realidade da escola ou do tempo que a gente tem. E essa cobrança excessiva dos pais pra gente render muito mais do que a gente consegue dentro da nossa realidade é o que acaba forçando a mente, assim. Ainda mais, assim, como professor já é difícil, ainda quando mais você é estagiária, nossa. Parece que é o diretor em cima de você, a professora, os pais, parece que o peso é triplo. Ainda mais ele sabendo que é a sua primeira experiência na escola, que é o seu primeiro contato ali com as crianças, eles pegam bastante no seu pé e por isso que muita gente acaba desistindo, acaba desanimando, mas se é isso que vocês querem, vai em frente, procura outra escola que vai dar tudo certo. Eu acho que isso da gente conhecer vários perfis de escolas, várias metodologias, funcionamentos, traz pra gente saber o que a gente quer trabalhar. Eu, por exemplo, por ser professora de inglês, já dei aula para Fundamental 2, para educação infantil, para várias idades, até mesmo para adultos. E vi com o que eu me identificava mais. Então, hoje eu estou na pedagogia, pensando em uma especialização. Conhecendo diferentes ambientes, você vê onde você se encaixa mais. E também saber se você tem didática ou não. E qual parte da pedagogia vocês mais se encaixam? Porque tem disso, né? Se você prefere fundamental, se você prefere ensino médio, qual que você prefere? Eu prefiro, vou ser bem... Tem que ser prefiro sincera. Fundamental 2. Fundamental 2. Porque eu era apaixonada na minha turma. É a cara mesmo, da Mel Fundamental 2. E você, Gi? Eu gosto da educação infantil. Eu prefiro Fundamental 2 e ensino médio.
Não tem comparação. O Não, Fundamental gente. 2 é porque, assim, depende do seu perfil de ensino. Sim. Se você Na é nossa mais... sala tem bastante pessoal que tem perfil de alfabetizadora, tem perfil assim. Tem esse top. bate o olho e você fala assim, essa Aham. pessoa não é da pedagogia. É. Ela pode ser um professor universitário, Sim. ela pode ser um professor de ensino médio, Fundamental 2, mas pra pedagogia não é o perfil, porque é uma pessoa que fala mais diretamente, mais formalmente, é mais direta, assim, né, objetiva. Agora, aquela pessoa que rodopia, que faz, que brinca, que tem aquela oralidade mais infantil, aí você fala, tá, essa pessoa é da pedagogia mesmo. Vocês já tiveram experiência com ensino médio, né? De Eu convívio? tive com Fundamental 2 e convívio com o ensino médio. Lá naquela escola. Naquela escola. Vocês podem falar nomes. A gente Vamos teve evitar um convívio. processinho. Um processo. A gente teve convívio, sim, com o ensino médio e ensino fundamental. Eu tive o convívio com o ensino fundamental porque eu estava lá na sala, né? Eu acompanhava um aluno. E aí é totalmente diferente. Gente, é outra vida. É outra vida você trabalhar com o ensino fundamental 2. Eu sou professora agora de educação infantil. Eu tô com alunos de 3 a 6 anos, assim. E é um rodopio na aula, é o mesmo tema que você tem que levar a semana inteira. Vai ler um livro, tem que ser uma aula para ler o livro, uma aula para discutir o livro, uma aula para desenhar sobre o livro. E a gente tá falando de desenhar, não tô falando de escrever uma redação. Não, é desenhar. São alunos que são nem alfabetizados ainda. E dá um trabalho. Pedagogia é uma coisa que, tipo assim, com 20 anos tudo bem, mas daqui a 30 anos eu não vou conseguir fazer. Não vou ter pique pra conseguir ser pedagoga daqui a 30 anos. Daqui a não pouco. vou conseguir. Mas já você vira professora de faculdade, amiga. Amém, Deus Tem te ouça. cara mesmo. Você tem uma cara de professora de faculdade. Eu vou dar aula. Pra quem tá no primeiro semestre agora, guardem minhas palavras, eu vou dar aula pra vocês um dia. Exatamente. Então, gente, vamos fazer uma pergunta aqui. Vocês tiveram algum professor do trabalho de vocês ou da faculdade que está inspirando ou já inspirou vocês para continuar, ter força para continuar? Ai, gente, eu sou muito puxa-saco da Nadine. Nadine é uma mãe, assim. Pra quem faz pedagogia aqui na Anhanguera já conhece a Diva. Ela é sensacional. Incrível. Muito boa. Eu falei pra ela no meu primeiro semestre, porque eu entrei na pedagogia, porque eu fui uma aluna que sofri muito durante a escola, por falta de professores especializados. E aí eu falei pra Nadine, compartilhei com ela no final do primeiro semestre, que ela mudou a minha visão sobre ensinar as pessoas, sobre você acolher uma pessoa, entender ela, mostrar pra ela as diferentes formas que ela pode aprender e tal. E eu sempre falo, alguém fala mal da Nadine, eu falo, não fale assim da minha mãe não, que é uma figura materna pra mim já. Pra E mim você, também, Gi? agora na faculdade é a Nadine. Que me inspira? É. Eu acho que uma pessoa que consegue entrar no meu coração, que consegue entrar ali na minha mente, a Nadine também, mas que tem ali, sabe? Eu tive poucas aulas com ela, é a Lídia. Ai, muito boa A Lídia, também. maravilhosa. explica Ela muito ajuda bem. super a gente no Sensacional. podcast. Lídia é Ela é maravilhosa. Muito boa. Eu fiz um curso com ela de introdução a Libras e ela é uma pessoa que... Ela nasceu. Ela é uma pessoa que você olha e você fala assim, ela nasceu pra isso. Exatamente. Eu acho que não teria outra profissão pra Lídia a não ser professora. Ela é Sim. acolhedora, Ela tem uma fala mansa, ela é assim. maravilhosa, Ela é gente. Ela Gente. explica super bem. Ela mostra o Super. dia a dia em si. Ela não é aquela professora ilusionista que Aham. fala, conta uma coisa, só que aquilo não acontece realmente na escola. Ela é Ela incrível. sabe. Ela Ela é- trabalha mais com crianças neurodiversas, então ela sim. traz a realidade. Ela sabe Sim. que é difícil. E ela é babilônica nos looks também, né? Ela arrasa. Ela é gente. incrível. Gente, ela com aquela saia rodada e o laço no Ela cabelo. arrasa. Vocês Maravilhosa. virem alguém muito bem vestida e muito bem É a humorada, Lídia. é a Lídia. Qualquer dia a gente traz ela aqui pra falar um pouco com vocês, Sim. porque, sério, ela é maravilhosa. Agora, sobre as matérias da pedagogia. Pra quem tá pensando em entrar, pra quem tá começando agora e não sabe como vai ser. Qual foi a matéria mais difícil pra vocês até agora? Matemática. Matemática também. E olha que a gente tá tendo agora, tá, gente? A gente tá tendo É, agora. gente, E tá bem matemática, assim, vou te contar. Não é por conta do professor, nem nada. Gente, Ele é porque maravilhoso. Ele é um não fofo. entra mesmo na minha cabeça. Um querido. É porque, assim, gente, sendo sincera, a gente entra na sala, ele tá lá, não, gente, vamos começar aqui no 2 mais 2. Fui beber uma água, tem um gráfico na Exatamente. lousa, entendeu? Tem 56 orações pra gente copiar e resolver os Exatamente. problemas matemáticos. É. Gente, Mas eu acho que de questão teórica, teve alguma mais difícil? Eu acho que ludicidade, mas por conta da didática que era passada na Ah. aula. Aí eu não conseguia aprender. não, sim. Mas acho que, assim, a matéria em si... A matéria não é difícil. É. O problema é o que a gente falou aqui, da didática. Quando a gente tem didática, a gente passa. Pode Sim. ser, por exemplo, eu tô ensinando sobre matemática, que nem o Dário. Ele ensina Sim. super bem. E aí a gente vai pegando por conta de... Por mais que a matéria seja difícil, ele Mas tem uma ele- boa didática. Sim. Agora, quando a matéria é fácil e não tem didática, aí não funciona de nenhum jeito. Não vai. Não tem mesmo. como.
Agora a gente vai falar um pouco sobre o papel do pedagogo hoje em dia, né? O que a gente é cobrado, o que a gente tem que entregar. E aí, Elô, o que você sente que é o papel do pedagogo hoje em dia? Em questão do que a gente pode entregar, igual você tinha falado, né? A gente tem que entregar uma boa didática e prezar pelo desenvolvimento do aluno, né? O desenvolvimento integral do aluno, de todos os sentidos. E, assim, é muito cobrado isso entre os pais, principalmente em escolas particulares, tá, gente? Os pais estão pagando, então eles querem o desenvolvimento Isso é completo verdade. do seu aluno. E aí, é bem complicado, assim, o peso, né, que tem em cima dos professores para entregar isso. Mas, assim, se você for numa boa escola, você vai conhecer os melhores professores com didáticas boas e que prezam pelo desenvolvimento integral do seu aluno. E você, Gi, o que você acha? O papel do pedagogo? É. Baseado na Gente, sua experiência. Eu acho que o papel do pedagogo é a gente sempre ter esperança nos nossos alunos, sempre nunca desistir deles e sempre olhar para eles com um olhar de mais carinho. A gente não sabe o que eles estão passando na casa deles, o que se passa no coração deles, por que eles não estão aprendendo, o que está acontecendo com eles, né? A gente não sabe o que está acontecendo ali, além da escola. A gente sempre prestar atenção neles, né, na rotina, sempre dar um abraço, sempre estar ali perto deles, né? E prestando atenção. Sempre apoiando, acolhendo, que eu acho que esse é o papel principal. Eu acho que o pedagogo é muito isso, né? Porque quando a gente fala pedagogia, a gente está falando principalmente da educação infantil. E na educação infantil é onde as crianças ainda não sabem expressar o que elas sentem, não sabem como lidar com sentimentos. Hoje em dia tem muitos programas em escolas de educação emocional, onde as crianças aprendem não só a lidar com sentimentos, mas a saber o que é aquele sentimento. Então, quando a gente fala do papel do pedagogo, é acolher, realmente, igual a Giovana disse. Eu tenho uma experiência que um aluno meu, na fase 1, estava dando muito trabalho. Muito, 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 muito trabalho. Eu não estava aguentando. Eu ia a titular de sala, nós não sabíamos o que fazer. E aí, quando foi a reunião de pais, é porque a mãe dele estava grávida. O irmão estava para nascer, e aí ele não conseguia expressar os ciúmes. Então, ele descontava como raiva. E aí, na sala, para chamar atenção, ele fazia bagunça. Porque se ele fizesse bagunça, a gente repetia o nome dele. Chamava ele para conversar. E aí, ele chorava, e aí abraçava, e a gente acolhia. Mas a gente não entendia até os pais trazerem o que estava acontecendo. Então, acho que o papel do pedagogo hoje em dia é... Como é que a Giovana falou, né? Acolher e orientar. Não só o aluno, mas os pais. Exatamente. Um aluno em surto e o pai não sabe o que é, a gente chama, faz um relatório, pede para levar numa psicopedagoga, para ver o que pode ser. Porque nem todo pedagogo, titular de sala, né, professor responsável por uma turma, ele é um psicopedagogo para saber exatamente o que está acontecendo. E os pais cobram muito isso, né? Cobra que a gente seja terapeuta, cobram que a gente seja fono, cobram que a gente seja psicólogo, tudo. Que a gente saiba de tudo, que a gente saiba lidar com tudo. Até nutricionista, para saber o que a criança está comendo. Então, é muito isso, sabe? O papel do pedagogo é um, mas as exigências que fazem da gente são outras. Completamente distantes e muito irreais, na maioria das vezes. Como a Elô falou, sobre as escolas particulares, os pais cobrarem mais porque eles estão pagando. Isso é muito real. Porque assim, e aí eu pago isso para a escola e meu filho não está se desenvolvendo. Eu como professora de inglês, porque eu não estou sentindo que o meu filho está desenvolvendo o idioma. Aí você vai ver a criança tem 3 anos falando em português. E aí a culpa é minha que a criança não está fluente em inglês ainda, entendeu? Isso é muito normal. Mas é muito o que a Gi disse também, né? Que você tem que desenvolver o seu aluno e todo ele emocionalmente. Tem uma história de uma professora que eu gosto muito de lembrar, que a aluna dela ela ia muito no banheiro, ela ia no banheiro toda hora. E aí ela descobriu que o motivo da sua aluna estar indo no banheiro toda hora era por conta dela ter diabetes, que ela estava com pré-diabetes. Então, assim, o seu olhar atento, a sua atenção maior naquele aluno, não só assim na parte das matérias, mas também emocionalmente com ele e mentalmente, ajuda muito também. Ajuda totalmente ao desenvolvimento do seu aluno. Porque a maioria das vezes, eles passam mais tempo com a gente, principalmente na creche integral, com a gente do que com a família, né? Então, a gente acaba prestando mais atenção nessas coisas. E é bom sempre a gente orientar os pais, né? Vou fazer um corte aqui para dar uma sugestão para vocês
compartilharem com a gente a opinião de vocês sobre isso de escola integral. Acho que é uma discussão legal de trazer pra cá. A gente tem uma discussão também, que aí tá todo mundo falando agora que é em Sorocaba. Em Sorocaba. Que agora as escolas, né, as creches vão até 10 horas da noite. 10 horas da noite. O que vocês acham disso? Gente, eu fico até 10 horas da noite na faculdade. Exato. E eu já acho um absurdo. 10h40. Imagina uma criança. Assim, eu vou dar opinião aqui, não quero ninguém me bater. Tá? Eu acho, assim, que tem sim pais que trabalham, tem sim aqueles pais que precisam, mas também tem aqueles pais que se a creche fosse 24/48 e fosse aos fins de semana, eles deixariam os filhos lá e não buscariam. Isso é verdade. Exatamente. Tem pais que se pudessem colocar escola pra criar criança e entregar ela com 12 anos, inteligentíssima e educadíssima, fariam isso. Não importa Exatamente. quanto dinheiro custasse, eles pagariam pra Eles fazer pagariam. isso. Com certeza. Não é à toa, né, que tem pai que paga babá, mas aí fica em casa o dia inteiro. E não cuida do filho, paga babá. Pois Mas deixem aí pra gente saber a opinião de vocês sobre a escola integral. Porque teve a escola que eu trabalhei com a Elô, ela ia das 7 às 7, não era? Era das 7 às 7. Das 7. Gente, pensa, uma criança fora de casa, 12 horas. Exatamente. E tinha criança que ficava, gente, das 7. Porque uma criança tem que dormir 10 horas por noite. Sim. Se ela passa 10 horas dormindo, 12 horas com a escola, 2 horas em casa com os pais. Crianças de 4 anos, E por isso 3 que você anos. vê maternal, muitas crianças, assim, não desreguladas, né? Mas, assim, surtando em sala de aula por conta da falta de atenção que elas não têm com os pais e elas buscam isso na escola. E aí, na escola, tem 60 crianças na sala. Eu e a escola que a gente trabalhou junto, tinham 7 neurodivergentes numa sala de 25 crianças e não tinha não tinha acompanhamento, não tinha nada. Era a gente. Eram os professores e ainda bem que nessa escola ainda tinham auxiliares, Sim. né? Porque já trabalhei em um colégio que tinham, sim, crianças neurodiversas dentro da sala e não tinha nem... Como é o nome de que vocês são? Estagiárias. Estagiária. Não tinha nem estagiária, nem ninguém para ficar cuidando das crianças, assim, no período. Então, o professor, além dele ter que cuidar de dar a matéria e fazer com que todo mundo faça a atividade certinho, ainda tinha que cuidar dos alunos desregulando, querendo bater nos outros alunos, ou então tendo surtos de crises. Eu tô passando por isso agora, com um aluno que tá surtando. E aí a gente pediu para os pais um diagnóstico com ele, porque não dá. Ele surta hoje foi por causa da ponta de um apontador, semana passada foi por causa de um lápis. E por mais que isso seja algo que irrite o professor, porque acreditem, o professor também fica irritado com criança. A gente não é de ferro não, galera. Nossa, você tem uma paciência absurda. Tenho. Eu nem sai pra ir gritar meia hora no banheiro, não, gente. É não mentira. Sai no banheiro, vou chorar 2 segundos, ele volta intacta. De verdade, mas assim... Pra quem acha que o professor não fica com raiva, a gente fica. Com é uma certeza. pessoa que tá ali atrapalhando a aula, mas assim... A pedagogia prepara a gente para lidar com a nossa emoção, para saber lidar com a emoção do nosso aluno. Então, por mais que ele esteja irritando e atrapalhando a aula, por que ele está fazendo isso? Tem algum motivo. Ninguém surta do nada. Quando uma pessoa está em um dia de surto, teve um motivo. E uma criança é uma mini pessoa. Então, ela também tem os motivos. Mas são motivos pequenos. Porque ela é uma pessoa pequena. Os motivos dela são pequenos também. Então, por que ele está acontecendo isso? A gente pede um acompanhamento no neuropsicólogo para poder saber o motivo do surto daquela criança. Porque não é normal uma criança surtar e tenham isso em mente. Se seu aluno está surtando, se atente. Por que ele está fazendo isso? O que está acontecendo na vida particular do meu aluno para ele estar assim em sala de aula? Sim, mas isso só se encaixa se você for professor, viu, gente? Se você for estagiário ou auxiliar de sala, não façam Não isso. façam não cheguem isso. nos pais, por favor. Se vocês não querem Passem perder o pra emprego. titular de sala de vocês. Passem para titular. Tipo assim, eu vi um comportamento diferente do meu aluno, vi um comportamento diferente de tal aluno. Passem para titular de sala, não cheguem, conversem com os pais, porque ou você pode perder o seu emprego, Ou você pode ser acabar odiada tomando no seu serviço. um processinho. Bem de leves, assim. No máximo, tipo assim, igual vocês pulam de sala em sala, né? Tem Não, sala fixa? Eu sou fixa. Mas teve uma escola que vocês trabalhavam que era de sala em sala, não é? Não, sempre fui fixa. Quando vocês começaram naquela escola lá, né? Amiga, a gente ficava rodando, pelo menos. Não, eu sim, rodei. a gente ficava rodando, mas aí depois de um tempo, como foi saindo algumas estagiárias, Aí voltou. aí eu fiquei fixa numa sala. Mas tem escolas que tem isso de ser rotativo. E aí, se não tem uma titular de sala que você trabalha junto pra chegar, fala pra coordenação. Só não fala pro pai. Pelo amor de Deus. Exatamente. Até a gente Não que é façam professor... Eu, como Tenho professora, receio de falar, eu não né, falo gente? diretamente pro pai. Eu falo pra minha coordenadora, eu chego pra minha chefinha, é linda, maravilhosa. Falo assim, olha, aconteceu isso com fulano. Posso mandar na agenda? Porque hoje em dia tem as agendas Tem as digitais, né? agendas Que eu acho digitais, péssimo. Por mim, podia ser abolido. Não Agenda quero falar com os digital. pais diretamente. Gente, Detesto. Porque aí, à agenda meia-noite, digital. tá pipocando no meu celular. Então, professora, a mensagem que eu recebi hoje. Tô sentindo que o fulano não tá tendo uma evolução na fala. E aí, eu queria que você me mandasse todo dia as atividades que vocês fazem.
Meu Pra eu poder Deus. acompanhar com ele em casa. Gente, só de inglês eu tenho 73 alunos. Imagina se eu fosse mandar 73 mensagens por dia. Tirando que de música eu tenho mais de 80 alunos. Então são 73 de inglês, mais de 80 alunos de Já música. vão se preparando, hein, galera? Imagina se eu fosse mandar pra todos os pais, todos os dias, o que eu trabalhei com os alunos de Gente, sala. esse Eu podcast ia é pra dar. motivar vocês, tá? Não É, desistam, galera, Por pelo amor favor, de galera, Deus. não levem... Gente, É um Justamente desabafo pra dar aqui. nossa opinião. Porque assim, eu não acho legal a agenda digitada. Porque o professor não pode usar o celular. E a maioria das escolas particulares estão assim. Não então. pode usar celular na sala, mas eu tenho que fazer a agenda digital. E aí faz como? Ai, notebook. Você vai comprar pra mim o notebook? Não é nem questão disso, é que não pode usar para... Gente, vocês já ficaram numa sala de maternal por mais de 5 minutos sem os alunos se catarem, se embolarem? Não tem como, Ai, você não fulano me existe. mordeu. Ai, fulano falou que eu sou feio. E você tá assim, ó, E no quando computador. um aluno fala Não do tem outro como. assim, chegaram pra mim esses dias, 2 alunos, iguais, eles são iguais. E aí ele chegou e falou assim, professora, sabe o que aconteceu? Eu olhei pra cara dele assim, me chamou de gordo. Aí eu fiquei olhando assim e falei, cuida do seu jardim, então, ai. A gente tem muito essa frase, né? Eu acho muito engraçada essa frase. Cada um cuidando do seu jardim. Aí quando alguém tá cuidando da vida do outro, que no caso cuidar do jardim é cuidar da própria vida. Sim. Aí quando tá cuidando da vida do outro, a gente fala assim, você tá jardineiro hoje, né? Eita, como tá jardinando por aí? No antigo serviço tinha muito dessa frase, né? Eu peguei lá. Então, cada cuida do seu jardim. Eu acho incrível essa frase. Eu acho maravilhoso. E os alunos ficam assim pra você. É. Ah, Ah, é? Então Ah, é jardim? Deixa a gente avisar de Mas eu acho que é isso, né, pessoal? As discussões que nós trouxemos, vocês podem deixar pra gente sugestões de até mesmo professores da faculdade que vocês querem ver um dia com muita oração e vela branca. A gente convence a Mary a vir aqui pro podcast participar com a gente, gente. Faça um mutirão Vem, pra ela vir pra cá Mary! participar com a gente. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. E a gente se despede aqui. Beijinho da Mel. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo. Até.